ninguém é mais irremediavelmente escravizado do que aqueles que acreditam falsamente que são livres. Essas palavras de Goethe, escritas há quase 200 anos, ressoam hoje com uma relevância impressionante. Vivemos em uma era onde muitos presumem que são livres simplesmente porque o Ocidente não se transformou em uma distopia brutal como a retratada por George Orwell em 1984. Para a maioria, a tirania seria evidente, fácil de reconhecer. Mas será que é mesmo assim? Ou estamos presos em uma prisão invisível disfarçada de liberdade, semelhante à sociedade descrita por Aldous Huxley em Admirável Mundo Novo? Imagine um mundo onde a tecnologia, as substâncias, o entretenimento e os prazeres fáceis criaram uma população tão distraída que não percebe as correntes que a prendem. Quando Huxley lançou o Admirável Mundo Novo em 1931, ele não via seu cenário distópico como uma ameaça iminente. Mas 30 anos depois, com o avanço do totalitarismo e os grandes avanços na ciência e tecnologia, sua visão mudou. Em 1961, Huxley fez um alerta sombrio. No futuro, as elites aprenderiam a controlar as massas, não pela força, mas através de uma enxurrada interminável de prazeres e distrações. Huxley previa um mundo onde as pessoas não apenas aceitariam, mas amariam sua servidão. Haverá um método farmacológico de fazer as pessoas amarem sua servidão, produzindo um tipo de aprisionamento indolor para sociedades inteiras, disse ele. Nesse futuro, as pessoas teriam suas liberdades retiradas, mas em vez de se rebelarem, estariam tão imersas em prazeres que não sentiriam o desejo de lutar. Seria a revolução final. Mas, como o prazer pode ser usado como uma arma de controle? Para entender isso, precisamos olhar para o conceito de condicionamento operante, desenvolvido por B.F. Skinner. Em 1938, Skinner realizou experimentos que mostraram como o comportamento pode ser moldado, não pela punição, mas pela recompensa. Ele descobriu que recompensas são muito mais eficazes para criar comportamentos duradouros do que o medo. E se esse princípio fosse aplicado em larga escala para manipular e controlar populações inteiras? Em Admirável Mundo Novo, a recompensa suprema era um fármaco chamado soma. Essa substância oferecia férias da realidade, garantindo que os cidadãos estivessem sempre satisfeitos e nunca questionassem sua condição. O soma não só mantinha as pessoas felizes, mas também as tornava mais suscetíveis à propaganda e ao controle. A gratificação sexual irrestrita e o entretenimento incessante também desempenhavam um papel crucial em manter a população distraída, impedindo-a de perceber a realidade de sua servidão. Hoje, os paralelos com nossa sociedade são perturbadores. O soma pode não existir, mas temos distrações modernas como as redes sociais, psicoativos, libertinagem e alguns tipos de entretenimento. Estamos constantemente imersos em prazeres que consomem nossa atenção, nos tornando incapazes de questionar ou resistir. A pergunta que fica é: até que ponto essas distrações são deliberadamente impostas a nós? E até que ponto somos voluntários nessa busca por prazer e conforto? Enquanto continuarmos trocando nossa liberdade por comodidades imediatas, o tipo de condicionamento social que Huxley advertiu só se tornará mais sofisticado. As tecnologias avançam, e com elas, novas maneiras de prever e controlar o comportamento humano. Será que seremos capazes de resistir a essa manipulação? Ou, pior ainda, desejaremos resistir? Se as tendências atuais continuarem, a humanidade pode se dividir em dois grupos: aqueles que abraçam sua servidão prazerosa e aqueles que escolhem resistir, lutando não só por sua liberdade, mas por sua humanidade. Como disse Frederick Douglass, ex-escravo e defensor da liberdade, quando um escravo se torna um escravo feliz, ele efetivamente renunciou a tudo o que o torna humano. A liberdade nunca foi tão ameaçada. O desafio de nossa era
é reconhecer as correntes invisíveis que nos prendem e, acima de tudo, encontrar a força para lutar contra elas. Reconhecer essas correntes invisíveis é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Mas a luta não será fácil, e a maioria pode nem perceber que há uma batalha a ser travada. A sociedade moderna, com suas distrações e recompensas imediatas, foi cuidadosamente projetada para manter as pessoas ocupadas, satisfeitas e, acima de tudo, conformadas. E quanto mais profundo mergulhamos nesse mar de conforto superficial, mais difícil se torna emergir para respirar o ar puro da realidade. O que estamos enfrentando é uma revolução silenciosa, onde o controle não é imposto por meio da violência ou da coerção explícita, mas através de uma combinação sofisticada de prazeres, tecnologia e condicionamento psicológico. Então, eu te pergunto, como resistir a isso? Como acordar para uma verdade que muitos preferem não ver? Primeiro, precisamos nos tornar conscientes do poder que essas distrações exercem sobre nós. Precisamos questionar a natureza dos prazeres que consumimos, das tecnologias que usamos e das crenças que adotamos. Precisamos nos perguntar: estamos realmente vivendo de acordo com nossas próprias vontades ou estamos apenas seguindo um roteiro cuidadosamente elaborado para nos manter dóceis e subservientes? A resistência começa com pequenos atos de consciência. Desconectar-se, ainda que momentaneamente, dessas distrações pode ser um desafio, mas é um passo essencial para recuperar o controle sobre nossas próprias mentes. Refletir, questionar e buscar conhecimento são armas poderosas contra a manipulação. Além disso, é crucial cultivar relacionamentos reais e significativos. Em Admirável Mundo Novo, as conexões humanas foram substituídas por interações superficiais e utilitárias. Ao contrário, relacionamentos autênticos e profundos podem nos ancorar na realidade e nos proteger das ilusões fabricadas pela sociedade. A comunidade, o apoio mútuo e a solidariedade são fundamentais para manter nossa humanidade. Outro ponto importante é a educação, mas não qualquer educação. Precisamos de uma educação que nos ensine a pensar criticamente, a questionar, a desafiar o status quo. Um sistema educacional que não apenas nos prepare para o mercado de trabalho, mas que nos prepare para a vida, para sermos cidadãos conscientes e engajados, capazes de resistir às forças que tentam nos moldar. Por fim, devemos ter coragem. Coragem para enfrentar as verdades desconfortáveis, para desafiar as normas e para resistir às tentações que nos puxam de volta para o conforto da servidão prazerosa. A liberdade exige sacrifícios e muitos preferem não pagar esse preço. Mas para aqueles que valorizam sua humanidade, para aqueles que reconhecem o valor da liberdade, não há outra escolha. Como Huxley nos advertiu, o futuro pode nos trazer uma forma de controle silencioso e sem lágrimas, onde as pessoas se sentem livres, mas estão, na verdade, profundamente escravizadas. Se não tomarmos cuidado, podemos nos encontrar presos nesse pesadelo suave e sedutor. Mas a boa notícia é que ainda temos escolha, ainda podemos resistir. Ainda podemos lutar por uma sociedade onde a liberdade não é apenas uma ilusão, mas uma realidade. Essa luta não é apenas por nós mesmos, mas pelas gerações futuras. O legado que deixarmos para nossos filhos e netos será definido pelas escolhas que fazemos agora. E se escolhermos a liberdade, talvez possamos evitar o destino sombrio que Huxley e outros visionários temeram. Afinal, como a história nos mostra repetidamente, o poder de uma ideia, quando abraçada com convicção e coragem, pode transformar o mundo.